Boa Boa tarde. tarde. Antes da gente começar a entrevista, eu gostaria que você falasse o nome completo. Meu nome é Sônia Aparecida Lopes Benites. Qual a sua formação? Eu fiz graduação aqui na UEM, fiz letras aqui na UEM. Logo em seguida eu fiz mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em linguística. E aí 10 anos depois, quando eu já estava aqui, já tinha voltado como professora, porque eu entrei como professora em 1980 e tinha saído como aluna em 75. Então eu voltei 5 anos depois como professora. Aí em 75, 80, não, 85, eu saí, não, 90, desculpa. 90 que eu saí para o doutorado. Né? E aí eu terminei em 94, mas só defendi em 95. Então eu fiz Então, doutorado daí na Unesp, uhum. em Assis. Ai, que legal. Então, a gente está fazendo esse trabalho sobre a PLE, que antigamente era a PLA. Nós descobrimos, através de um nome muito conhecido, de São Carlos Romualdo, Sei, imagino. que o PLE, perdão. O PLE, que antes era a PLA, É o o Programa em PLA Linguística Aplicada. também, programa, tudo bem. É, Que você foi uma fundadora, grande mentora imagino, não é desse isso. projeto, e a gente gostaria de saber como nasceu essa ideia da criação, como nasceu o PLA, primeiramente. Tá. Na verdade, não foi nenhuma ideia minha, não. Não sou Uhum. dessa de procurar serviço, não. Não foi minha. Eu falei que eu voltei em 95, né, para a UEM, com doutorado, e aí havia uma comissão formada pela professora Silvia Inês Coneglian Carrilho de Vasconcelos, que na época era pró-reitora de ensino, a professora Romilda Marins Correia, que era diretora de centro, a professora Mariludes Zanini, que era, na época ela era, acho que era coordenadora do vestibular da CVU, alguma coisa assim. E o professor Thomas Boniti, que era o doutor mais antigo. Na verdade, a Romilda ainda não era doutora, ela se doutorou no mesmo ano que eu. A Romilda, eu, a Maria do Carmo e a Alice Áurea somos do mesmo ano, 95. A gente conseguiu o título. A Maria Luísa era de 91, o mais antigo era o Thomas, que é de 88, o doutorado dele, e a Silvia é de 92. Tá? Então, esse pessoal, que já tinha, vários deles, né, tinham cargo, sabiam da importância da gente crescer, da importância para o curso de graduação e também a importância para a região toda de um curso de pós-graduação, stricto sensu, porque a gente tinha Uhum. vários, a gente tinha um histórico de pós-graduação em stricto sensu, já bastante experiência nisso, vários cursos, principalmente na área de língua estrangeira, né? Vários cursos de língua estrangeira, especialização em língua estrangeira. Então, a gente tinha uma clientela potencial para um curso, para um mestrado. Uhum. Aí a gente precisava de professores para isso. E nós tínhamos, nesse momento, nós tínhamos um grande contingente, assim, se você pensar no tamanho do departamento, nós tínhamos vários fazendo, porque além de nós, desses nomes que eu já falei, ainda tinha o professor Renilson, que se doutorou em 98, o professor Roque, o Renilson acho que é 98, o Roque em 97, eu anotei aqui algumas, a Maria do Carmo não foi em 95, foi em 96, né? Então, tinha um grande contingente, já dava para a gente pensar em uma pós-graduação com poucas vagas, né? Alguma coisa meio modesta, mas já dava para a gente pensar nisso. Então, quando a gente chegava, a Silvia, na verdade, a mentora maior era a Silvia, na minha Uhum. opinião, mas a Romilda também teve um papel bem importante e a Maria Lourdes também. Mas a Silvia chamava a gente, quando você retornava, e falava assim, tá, o que você trabalhou na pós-graduação? O que você fez no doutorado? Que disciplina você acha que você poderia ministrar num mestrado que a gente fizesse aqui em linguística? Porque a grande maioria era da área de língua, a gente percebeu isso. Tinha de literatura a Alice e o Thomas, né? Mas os outros todos que estavam ainda em formação eram de linguística. Uhum. Então, a gente achou que dava para fazer alguma coisa voltada para o ensino de língua materna, principalmente, né? E aí, então, ela chamava a gente e com base nas pesquisas, não só no doutorado, né? Mas também em pesquisas que a gente tivesse realizado anteriormente e tal, o que a gente achava, ela perguntava o que a gente achava que dava para a gente propor. E ela tinha uma facilidade muito grande de fazer emenda, sabe? Se falava alguma coisa da sua vida, ela já fazia, em 3 minutos, ela fazia uma emenda. E aí a minha disciplina foi daí teorias linguísticas, eu me lembro, porque eu falei para ela, bom, fazendo uma retrospectiva, eu fiz uma graduação
estruturalista, fiz um mestrado gerativista e fiz um doutorado na linha do texto e do discurso, né? Depois eu fiz um pós-doc mais na linha da pragmática também, do texto, do discurso, mas também um pouco na pragmática. Enfim, então eu tinha passado por várias teorias linguísticas. E ela, na hora, falou: essa é uma teoria, essa é uma disciplina fundamental, né? Como é que você vai dar aula sem ter um embasamento teórico? Bom, pronto, você vai dar teorias linguísticas. E já formulou ementa, que eu acho que até que existe até hoje. Não sei se a gente mexeu nela. Agora, se eu não estou enganado, é o Edson que dá. Eu não sei se eu mexi alguma vez na ementa. Enfim, aí, a partir daí, cada um fazia seus objetivos, né? Seu programa, levantava a bibliografia e a gente ia fazendo. Então, cada um que chegava fazia isso, tá? Dava o seu... à medida que eles iam retornando, né? Eles iam sendo chamados pela comissão e iam pensando alguma disciplina que pudesse ser ministrada. Então, foi assim, foi com essa comissão aí. E aí, a partir daí, a gente alinhavou um primeiro projeto, né? E como foi o processo de criação do programa, o PLA? Como foi? Você já falou que a professora reuniu vocês, viu em relação ao que vocês pesquisaram, mas como foi esse processo de criação, de implementação aqui na faculdade? A gente alinhavou um primeiro projeto, com base em tudo isso que, né, cada um foi colocando o seu currículo, sua experiência em pesquisa, suas publicações, que eram muito poucas na época, né, a gente não costumava. Estou falando de 1995, 1996, não havia uma exigência muito grande. O que acontecia é que você levava 2, 3 anos desenvolvendo um projeto de pesquisa e depois você fazia uma publicação, né, com base naquilo, e depois dava, em geral, não estou falando de mim, da Alice, da Maria Célia, de outros professores, né, Maria Célia também, que vocês devem conhecer. Aí a gente ia dar uma extensão, a gente transformava aquilo em extensão, a gente levava para a sociedade aquele conhecimento que a gente tinha produzido, né? Então, aí a gente alinhavou um primeiro projeto. E a gente percebeu que nós tínhamos em comum ensino de língua materna, todos nós, né? Com exceção do Thomas. O currículo do Thomas era diferenciado. Ele tem vários cursos de mestrado, ele tem mestrado em filosofia, tem em letras, né? Ele estudou na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Escócia. Ele tem um currículo riquíssimo, mas que não conversava com o nosso, porque era teoria da literatura de língua estrangeira. Então, não conversava com os demais. Todos os outros tinham isso em comum, né? Essa relação com o ensino, mesmo da Alice, que era literatura, né? Era a formação do leitor, era a sala de aula, sabe? Então, todos eles tinham isso em comum, essa relação, né, com a sala de aula. E aí, a gente, depois de feito o projeto, alinhavado, né, feito ali um pré-projeto, nós resolvemos mandar para um consultor que era amigo, que era conhecido da gente, uma pessoa que já tinha orientado vários professores daqui que tinham estudado na Unicamp, um professor da Unicamp. A gente pediu para ele dar uma olhada no nosso pré-projeto e ver se estava certo, o que a gente tinha. A gente não entendia nada de área de concentração, linha de pesquisa, não tinha muita ideia e não sabia muito bem como amarrar as coisas ali, que disciplinas teriam que ser obrigatórias, que disciplinas poderiam ser optativas. Éramos poucos também, né? Provavelmente precisaríamos de mais gente, professor convidado, alguém de fora, ou alguém da mais de uma disciplina. A gente não tinha muita noção. Mesmo em questão de vagas, a gente sabia que não podia abrir muitas, né? A gente abriu 10 da primeira vez. Por quê? Porque a nossa capacidade de orientação era pequena, né? Além de todo esse pessoal estar em cargo, né? Como eu falei, essas 3 aí já falei, né? Uma diretora de centro, outra reitora, a outra no vestibular. A Alice tinha terminado de retornar, que a Alice se aposentou, e ela estava aposentada e fez um concurso, um teste seletivo para professor colaborador, porque ela meio que entrou em depressão depois que se aposentou. Então a Alice não podia também pegar cargo, não podia fazer nada, mas ela estava doida para fazer alguma coisa, né? E tinha também a professora Maria do Carmo. Então, a gente precisava de um coordenador, precisava de um vice. E só havia a professora Maria do Carmo e eu sem cargos. Quer dizer, mais a Alice, mas a Alice não podia pegar nada porque ela era colaboradora. Então, a Maria do Carmo foi conduzida, né? Foi eleita por aclamação, coordenadora, a primeira coordenadora, e eu fui vice, fui a primeira vice, né? Coordenadora.
E aí o José Carlos fez essas observações aí, falou para a gente que aquilo que a gente tinha, ele fez uma análise do projeto e chegou à conclusão de que a gente tinha um projeto de mestrado em linguística aplicada. Então era MLA, inclusive, no começo. Depois é que virou PLA, porque o programa inclui também o doutorado, né? Mas ele não chegou a ser... passaram para MLA, para PLA e mais tarde para PLE, né? Quando passou a ser um projeto, um programa de pós-graduação em letras. Mas naquele momento a gente queria que fosse um programa de pós-graduação em letras. Todos nós éramos doutores em letras, então a gente queria em letras. Mas ele queria em linguística aplicada. Esse professor, esse consultor, acho até que eu já falei o nome, já esqueci. Vocês fazem os cortes nas edições, tá? Eu não ia falar o nome dele. Enfim, mas nós solicitamos que ele fizesse a avaliação e ele chegou a essa conclusão, de que o currículo do professor Thomas não conversava com os outros, que o que nós fazíamos era linguística aplicada, inclusive a Alice, e que se a gente melhorasse o projeto e pusesse o nome de linguística aplicada, ele poderia relatar, né? Ele era daquele Instituto Científico, Técnico Científico da CAPES, né? Provavelmente cairia nas mãos dele para relatar, e aí ele daria o parecer favorável, mas que se fosse outra coisa, não. Na verdade, aí também tem uma necessidade, um desejo de consolidar uma linha de pesquisa, né, que era a linguística aplicada. Não era teoria linguística aplicada a, não era linguística aplicada a alguma coisa, era linguística aplicada ponto, certo? Existia uma teoria de linguística aplicada. E havia poucos cursos, né, no país. Nesse momento tinha se eu não estou enganado, tinha em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, tinha em São Paulo, parece que na PUC, e tinha esse da Unicamp. Né? Agora acho que na UNB também, se eu não estou enganado. E aí, então, eram poucos os programas. Então, a gente relutou um pouco, sabe? No início, nós não queríamos que o programa fosse em linguística aplicada. Depois, eu me lembro que a argumentação melhor nesse sentido, da aceitação, pelo menos a argumentação que eu aceitei melhor, foi a da Romilda. E a Romilda falou isso, a gente não vai competir com todos os outros mestrados em letras. São muitos os mestrados em letras, em linguística aplicada são poucos, né? E vai ser o único do Paraná, vai ser o segundo do sul do país. Pode ser que alguém que esteja interessado esteja interessado especificamente em ensino-aprendizagem, saia lá do Nordeste, como aconteceu, a gente teve casos, né, de uma aluna que veio da Bahia, por exemplo, especificamente porque queria fazer linguística aplicada, né? Então, aí a gente ponderou e achou que valia a pena, né? Aí a gente reformulou o projeto e aprovou nas instâncias internas, então foi meio a toque de caixa. O nosso programa foi o último, na verdade, foi o último que começou a funcionar sem ter a aprovação da CAPES. Nós aprovamos só internamente. Passamos, né, pelas instâncias todas, pelo departamento, pelo conselho, né, pelo CD, né, que é o conselho departamental, depois foi para o CEP, foi aprovado e começou a funcionar. Já fizemos as inscrições e tal, abrimos as vagas e já começamos em 97 a funcionar, em fevereiro de 97. E aí, deixa eu ver o que eu ia falar. Sim, mas nós não mandamos o projeto para a CAPES, mas a CAPES também demora para avaliar, para analisar e tal. E aí aconteceu que a CAPES baixou em diligência. Baixar em diligência significa, no nosso jargão ali, significa pedir para a gente tomar algumas providências, porque não está bom daquele jeito. Tem muita coisa para ser consertada. E aí eles baixaram a diligência. Então a gente continuou sem nota, continuou no limbo, as aulas andando, os alunos, né, estudando, fazendo os créditos, alguns já começando a dissertação, mas sem garantia de diploma, porque enquanto o curso não foi reconhecido, você não tem garantia de diploma. E aí foi aquela correria. Nesse momento, a professora Maria do Carmo saiu da coordenação por questões pessoais, né? E caiu no meu colo, né? O processo inteiro, com todas as sugestões da CAPES, né?
tudo que a gente tinha que melhorar. E era muita coisa. Eu, para não esquecer, elenquei algumas coisas aqui, sabe? Eles falavam que a bibliografia era insuficiente. A nossa bibliografia era insuficiente, a bibliografia ao alcance dos alunos era insuficiente, ou seja, a nossa biblioteca precisava adquirir mais livros, né? E a gente foi atrás de pedir para comprar livros e tal, mas era um problema muito grande, porque a gente não tinha verba, a gente não tinha dinheiro, a gente não podia cobrar dos alunos, né? Então, você passava com o pires, assim. Eu conhecia o pró-reitor de pós-graduação,